Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje a gente está aqui para tratar sobre como criar e manter uma iniciativa jovem. E aí nós trouxemos aqui 3 das pessoas que já passaram pela presidência do Sinduscom Jovem. A Tati, como vice-presidente. O Marcelinho, que foi o nosso primeiro presidente do Sinduscom Jovem. O Rafa, o segundo, né? E eu aqui como entrevistador. E agora, nós, para começarmos, vou pedir para a Tati se apresentar. Para quem não conhece, ela nunca participou de um podcast aqui, galera. Mas, daqui para frente, a gente vai tentar trazer muito ela para cá. Então, Tati, se apresenta e já pode questionar os meninos aí sobre erros do passado, do presente e do futuro. Oi, gente. Meu nome é Tatiana. Eu estou como conselheira do Sinduscom Jovem de novo. Eu fui a primeira vice-presidente, então eu estava do lado do Marcelinho ali quando tudo começou, quando tudo era mato. E sou engenheira civil, estou como coordenadora de inovação na Mota Machado. E já vou começando aqui para perguntas. Eu queria saber de vocês dois o que é que vocês acharam que ia ser o maior desafio e o que é que na verdade foi o maior desafio para criar e manter, para criar você, Marcelinho, e para manter você, Rafa, o Sinduscom Jovem no mercado. Faço as honras, primeiro você. Primeiro responde por que os dois estão de branco. Eu liguei pra ele mais cedo e perguntei qual era a cor da blusa que ele vinha. É porque a gente é estiloso pra caramba. Entendeu? Mas vamos lá. Não sei, cara. Eu só peguei, assim, normalmente eu ando de preto. Aí eu botei a blusa branca hoje. Provavelmente a resposta mais difícil do dia vai ser essa, exatamente. Detalhe, não tá no programado. Mas vamos lá. Primeiro eu gostaria de dizer que é muito legal voltar do outro lado da mesa. A gente começou o projeto Sindustalk, sempre tava eu e o Rafa do lado de lá e agora a gente vai pro lado de cá e ver como é legal, como é gratificante o ciclo de qualquer iniciativa jovem. Então, eu imagino que a primeira barreira de dificuldade foi quebrar o paradigma de que a gente é filho de fulano e não é e que a gente não é um jovem empresário. A gente começou, teve o grande apoio do André, como eu já falei aqui várias vezes. Inclusive, outra coisa, Tati já foi citada várias vezes aqui no Sindustalk e vocês, finalmente, quem tá vendo pelo YouTube, tá vendo aí o rosto dessa pessoa maravilhosa que ajudou bastante e que, inclusive, poderia responder essa pergunta muito melhor do que eu, como todas as outras perguntas aqui do roteiro. Mas acho que a primeira barreira a ser quebrada no Sinduscom Jovem foi isso. Foi que a gente chegou lá, a maioria andava lá desde sempre, porque era filho de empresário e que estava começando agora, começamos como estagiário e tudo, mas sempre tivemos acesso ao Sinduscom. E até o pessoal enxergar que a gente não estava lá para brincar, que a gente estava lá realmente para fazer vários projetos e que, inclusive, muitos dos novos associados, que inclusive estão sendo isso, vieram através do Sinduscom Jovem, ou seja, o Sinduscom Jovem trouxe uma renda significante para o Sinduscom. Até o pessoal entender isso, ainda era filho de fulano, e não fulano filho. Porque no caso você é Marcelo Filho, né? O pessoal sempre diz, o filho do Marcelo. Não, pessoal, eu sou o Marcelo Filho, sou filho do meu pai, mas tem outras coisas, né? É você, Rafa, agora é a hora. E tu, Pré? Não. Mas, assim, é estranho, né? Primeiro, tá do outro lado da mesa, como o Marcelinho disse, é um mix de dever sendo cumprido e de desafio. E, normalmente, essa posição, apesar de aparentemente não ser confortável, ela é extremamente confortável. Porque você sabe o que Porque você sabe o que é que vem, né? Então, mas, respondendo à pergunta da Tati, acho que a dificuldade de manter, né, o principal desafio, primeiro que quando a gente constrói uma base sólida, a gente não pode construir nada que essa base não aguente. Então, foram 2 anos de uma caminhada. Eu tive com o Marcelinho no finalzinho do mandato dele como vice. A Tati teve que se ausentar, né, Tati? E a gente vinha com muitos projetos, muito crescimento, e aí a gente chegou uma hora que, não, vamos melhorar as coisas, organizar o que estava organizado
E aí que começaram as entradas e saídas, entre um sai outro, que eu acho que foi o maior desafio que eu e o Mário a gente teve, foi a questão da alternância do conselho. Muitas pessoas saíram e muitas pessoas entraram, né? Então, a questão das pessoas, de você colocar pessoas que entendem o mesmo propósito que você, que estão ali pela mesma causa, não é tão simples quanto parece. Às vezes a gente vê muita pessoa querendo participar, mas de fato agindo é que não são todos. Eu acho que isso aí foi o maior desafio nesses últimos 2 anos. Claro que sempre muito bem assessorado. Eu tinha o Marcelinho, sempre eu mandava mensagem para ele, cara, isso aqui não dá certo e tal, vamos tentar dessa outra forma, ligar pro Mário. Então a gente sempre ia... Eu estava como presidente, uma figura, como o Marcelinho esteve como presidente, mas nós éramos basicamente os porta-vozes, porém eram várias mãos. Então você organizar essas mãos para todo mundo trabalhar da mesma forma, eu acho que é o principal desafio. Porque a base a gente já tinha. Né? As pessoas já estavam entendendo o que era o Sinduscom Jovem. Então hoje as pessoas já sabem o que é, já entendem, mas a gente também não pode deixar a nossa essência subir a cabeça ou ver que não, de fato está dando certo e a gente querer dar um passo maior do que a perna. Eu acho que a gente está num caminho muito bacana e eu acho que deveria ser toda a associação ou iniciativa jovem dessa forma. Você entender que você vai ter que começar pequeno e vai crescendo devagarzinho. Acho que não é por estarmos dentro do Sinduscom, que é uma instituição gigantesca, que a gente vai ter o mesmo tamanho deles. Então a gente também tem que entender a nossa posição perante toda a instituição. Gente, foi falado um pouquinho aqui sobre alguns dos desafios. O Marcelinho falou, o Rafa falou, mas é muito importante a gente também falar sobre a gênese do Sinduscom Jovem, né? Se a gente for pegar o livro do Sinduscom, que foi lançado, né, agora, se a gente for pegar a história do Sinduscom Jovem, a gente sabe que ele nasceu na gestão do anterior, né? Não foi nessa gestão, na gestão anterior, que ele está completando agora. Depende que anos. O podcast ele é atemporal, cara. Então, exatamente. Né? Se você estiver assistindo no lançamento desse podcast, você sabe disso. E então a gente está completando os 5 anos agora. Se você tiver 5 anos no futuro, então tá vendo vai de ter forma 10. Bem saudosista esse episódio. Né? Já vamos ter 10 anos. E é muito importante a gente entender por quê. Por que foi necessário surgir o Sinduscom Jovem? O que é que levou à criação dele e o que é que o presidente, naquele momento, presidente do Sinduscom Jovem, ele julgou importante de se ter ali naquele momento, né? Aí deixar contigo. Legal pra caramba. Eu acho que a gente pode imaginar um pouco mais Vamos tirar um pouco da pauta do Sinduscom Jovem e vamos colocar qualquer e toda iniciativa jovem. Já genérico. Já bem genérico. Que até eu tava conversando com os meninos e não existe vídeo no YouTube, não existe manual, não existe nem no ChatGPT como criar uma iniciativa jovem. De fato. É muito complicado. Então a gente não tinha base de nada. E fica aí também pra galera que quer começar, ver aí o que é que a gente tá falando, ver se a gente tá falando besteira ou não, mas eu imagino que pelo resultado que o Sinduscom Jovem tá dando, pode até ser besteira, mas é uma besteira que tem resultado. Exato. É uma ideia, né? Surgiu de uma ideia. Então, você trazer aquela ideia à tona, ela nunca é simples. Qualquer invenção, ela vai ser complexa. Então, surgiu muito de uma necessidade e de um apoio do presidente da época, André Montenegro, que já teve aqui, inclusive assiste no podcast dele, muito sensacional, que a gente tava lá, a gente era um grupo de alguns jovens, estávamos lá no Sinduscom e não se encaixava da maneira que a gente queria se encaixar. Porque a maioria era estagiária, a maioria tinha acabado de se formar e já pegar problemas maiores não era muito o cerne da questão. Então, por essa vontade de ter representatividade dentro de um setor, dentro de um movimento associativista como é o Sinduscom, surgiu essa indignação por um espaço. E o Sinduscom Jovem é muito isso. Ele junta a rebeldia dos jovens com a experiência dos jovens há mais tempo.
Então a gente foi meio que apadrinhado, foi muito bem recebido por todo o corpo do Ciduscom na época, por todos os diretores, pelo presidente. E criamos essa iniciativa que veio representar não o jovem de idade, mas o jovem empresário, o empresário jovem, na verdade. O empresário que tinha dúvidas básicas, como todo mundo tem, como está começando, e que já tinham sido respondidas. O Ciduscom tem quantos anos? 80 anos. Fez 80 anos ano passado. Tinham sido respondidos 78 anos atrás e ninguém comentava mais sobre isso porque não tinha um núcleo de jovem... De novas antigas perguntas. Exato. Boa, muito boa. Complexo, né? Muito bom. Muito bom. Mas foi muito disso. É pro jovem empresário, pro empresário jovem ter as perguntas respondidas, ter o espaço lá e ter aquele núcleo só dele. Que o cara que é pequeno, que está começando agora, que não tem muita representatividade, poder ser atendido. Eu vou me meter um pouquinho. Eu acho que também tem aquele espaço e acolhimento. Porque quando você está num lugar... Pelo menos eu sentia isso no Ciduscom. Às vezes você tem uma distância muito grande para falar com uma pessoa que está lá há um tempão, que está lá na frente falando de tudo que ele passou na vida dele. Você chega a primeira vez, não sabe nem o nome da pessoa, não sabe o nome de ninguém. E aí eu falo com quem? Como é que eu começo a minha história aqui? E aí você tem uma travada ali para chegar nas pessoas mais sêniores, assim. Não sei nem como começar, o que ele vai pensar de mim, né? Já tem todos os preconceitos que você... Quando tá numa roda que você não conhece ninguém, como é que eu chego? E aí o Ciduscom Jovem vem muito isso. Eu me lembro muito da gente ter usado uma ponte. Lembra da ponte? Caramba, no primeiro planejamento estratégico. A ponte. É justamente a gente ligar os jovens pros sêniores ali. É a forma da gente pegar essa pessoa na mão e fazer essa trajetória com ela, fazer essa jornada com ela. E a segunda palavra, que é oxigenar pautas. Pô, inclusive, assim, só pra quem não sabe, eu não sou mais integrante pleno do Ciduscom Jovem, por isso que eu saí aqui do Sinustalk. Sinto muita falta, tenho certeza que eu sinto muito mais falta de você que você sente de mim, mas você tocou num ponto de oxigenação. Eu saí do Ciduscom Jovem, parei de ir para as reuniões e abrir espaço para um novo conselheiro por isso. Iniciativa jovem, ela tem que ser jovem. Por mais que eu ainda seja jovem de idade, esteja dentro dos regulamentos do regimento interno, obrigado, do Ciduscom Jovem. A idade mental é de velho. Cara, não é nem isso. Não é nem isso, é que os vícios... Apesar de ele legalmente poder participar, optou por oxigenar de fato. Deixar o espaço para o outro, né? Então, assim, eu não participei da criação, né? Eu entrei logo depois, né? Se eu não me engano, no finalzinho do primeiro ano, segundo ano, eu devo ter entrado lá no Ciduscom Jovem como conselheiro. Mas o que eu sinto desse início é que foi uma iniciativa para a formação de futuros membros do Ciduscom, né, sênior, né? Então, vamos pegar essas pessoas agora e vamos investir nelas para que elas possam vir assumir cargos de autoridade, liderança ali no Ciduscom Sênior posteriormente. E não só no Ciduscom, tá? Mas no setor inteiro. No setor. Possam representar o setor. Isso. Né? E um exemplo que a gente tem sempre muito firme na mente é, por exemplo, o Gama. O Gama, com certeza, do assunto, né? É a pessoa que entende, né, cada vírgula ali do nosso setor, né? Seja juridicamente, qual o âmbito quiser. E é uma pessoa que vai estar se ausentando do Ciduscom, né? Agora, durante o ano de 2023, já que é atemporal, então tem que datar, né? Boa. E quem vai substituir, né? Será que essa pessoa vai vir do Ciduscom Jovem? Não substituir agora, já tem a pessoa para substituir agora. Mas quem vai ser o próximo Gama do assunto, né? Nós não temos, né? Eu posso bater no peito e dizer que nós não temos uma pessoa tão qualificada quanto o Gama ali. Mas nós temos que batalhar nisso. Aí eu vejo que o Marcelinho, ele passou por essa temporada no Ciduscom Jovem, temporada longa de 5 anos, né? E ele foi capacitado e eu já encaro o Marcelinho numa posição já de liderança, né?
já tem um cargo de liderança ali tanto na empresa dele, tem um na Coopercon, né? É muito bem visto, todo mundo conhece ele ali dentro do Sinduscon, né? Então eu encaro que já supriu essa necessidade e virou o benchmark do Sinduscon Jovem. Tá? Todo mundo que fala, não, o benchmark, a gente já tem um modelo de onde que a gente quer chegar. É esse modelo aqui, ó. Esse modelo. Cara, obrigado pelas palavras, mas olha que louco. Quando eu tava do outro lado e elogiando o entrevistado, eu não sabia que me deixava tão sem graça, mas muito obrigado, essas tuas palavras com o maior amor. Mas aí a pergunta, né? Isso é o que eu acho. Eu quero saber o que é que coisa você... comigo também, pô, por favor. Ainda bem que ele tá olhando só pra Eu ti. quero saber o que é que vocês três acham. Pronto, aí, vocês veem da mesma forma tá? que eu. Vocês veem que o caminho, né, que a gente se propôs a trilhar, que ele foi trilhado pelo Marcelinho, ou não? Vocês discordam de mim? Então, acho que ele se rebelou, é um rebelde da causa. O que é que vocês acham? Posso? Pode, claro. Deve. Eu vou concordar contigo e acredito que acrescentar algumas coisinhas, porque toda iniciativa jovem, eu tenho uma visão de que são futuros líderes. Porque ali ele já vai estar liderando um grupo de pessoas. Né? E a tendência é que isso vá crescendo cada vez mais. E o Marcelinho ele conseguiu fazer isso muito bem feito. Então, às vezes, por ser o primeiro, vão ter algumas dificuldades que o segundo, o terceiro, o quinto, o 20º, assim, a gente tem a AGE aqui em Fortaleza, tem 35 anos, ele não vai ter. Mas cada um vai ter sua dificuldade, cada um vai ter ali o desafio daquela gestão, né, para você gerir pessoas, você gerir ideias, entender como é que vai funcionar, qual é aquela lógica que funciona tudo por trás de qualquer associação. Então, não acho, né? Não posso afirmar nada, mas a iniciativa jovem, ela acredito eu que seja a maior incubadora de líderes atualmente. Se você pegar os maiores líderes, a grande maioria, eles vieram de uma iniciativa jovem. Por mais que a gente pense assim, sei lá, 50 anos atrás não tinha iniciativa jovem, porque não se tinha essa percepção de jovem, mas eles eram pessoas jovens ocupando lugares de relevância. Então, com o tempo, isso vai amadurecendo. Então, por um exemplo, o Tasso Gereissati, ele jovem, assumiu um posto, eu não estou lembrado do nome exatamente, mas era para lutar pelo setor da indústria. E aí que começou a carreira política dele. Então, assim, naquela liderança, ele se tornou uma liderança maior e hoje é a referência que ele é hoje. Assim como várias diversas pessoas. O Patriolino, por exemplo, ele já foi coordenador da AGE. Ele foi membro da AGE. Então, é cíclico. Essas pessoas, nós que estamos aqui, quando entramos e entendemos qual é o objetivo, é muito claro que a gente não está aqui pela pessoa física, a gente está aqui por uma sociedade. Então, é uma incubadora de grandes líderes. Eu acredito, temos um exemplo, outro, e o Supremo. Mas é isso. Eu acho que a iniciativa jovem ela é uma incubadora de futuros líderes. E o mercado ele precisa ter esse ciclo. Ele precisa... A gente vê hoje um novo ciclo na política, a gente vê hoje novos ciclos nas empresas, que é um grande desafio você continuar uma empresa. E talvez com a experiência que eu afirmo para vocês, uma iniciativa jovem, quanto mais você entrega, mais você recebe, o quanto que a gente se capacita a cada dia e a gente aplica dentro do negócio da gente, cara, não tem preço no mundo que pague isso. O Marcelinho não está querendo falar muito disso, deixar um guia prático aqui de como abrir uma iniciativa jovem, mas na época que vocês deram início, né, tinha algum outro Sinduscon jovem no país? Vocês se espelharam em alguém, né? E o que é de novidade vocês acham que conseguiram trazer para o setor? Vamos lá, Tati. Então, dizer que
passo a passo de... É a cara do corte, né? Do corte podcast. Passo a passo para abrir... 5 dicas. 5 agora, dicas. não perca. Passo a passo que a gente fez para abrir o Cílios com Jovem, que eu imagino que se aplica a qualquer iniciativa jovem. É o áudio do podcast. Bem, para quem tá interessado... Primeira dica. Não vai dar para numerar, mas... Numerar, porque uma se mistura com a outra. Foi tão louco. Então, eu acho que o primeiro passo é ter o suporte de quem tá mandando. No caso, quem tá mandando é a presidência e diretoria. Não tem como você correr contra a maré. Tem como se convencê-los a querer. Por mais que os caras não queiram no começo, mas o primeiro passo é ter a aceitação da presidência. A partir daí, a gente sabe que não dava para fazer só. Eu acho que começou um grupo pequeno e todo mundo, querendo ou não, como eu falei, como é voltado para empresários e pequenos empresários, os jovens empresários, pequenos não, jovens, a gente sempre tem uma carga horária de trabalho muito atribulada. Então, a gente tem uma ciência que não dava para fazer aquilo sozinho. A gente precisava de uma pessoa lá. Não precisava ser full time para a gente, mas a gente precisava pelo menos de uma pessoa para operar um pouco para a gente. E aí foi que a gente teve a ajuda da nossa Renatinha. Grande. Que era na época... Beijo, Renatinha. Beijo, Renatinha. Grande arquiteta. E que na época era gerente de projetos do Ciduscom. Então a Renatinha ficou tomando conta de fazer o nosso operacional e de fazer de cobrar as entregas que partiam pelo Ciduscom. Enquanto a gente ficou muito pensando muito voltado para pensar realmente na parte estratégica. Então a primeira coisa que a gente tinha que fazer era tirar tudo da cabeça, nós como bons engenheiros, tirar da cabeça e colocar no papel. E todo mundo junto. E foi daí que a gente teve a ideia de fazer um regimento interno e um conjunto de regras. Só que não tinha nenhum outro Cílios com Jovem que estava querendo essa estruturação. Mas tinham vários Cílios com Jovens no Brasil, e ainda tem, que cada um tinha um pedacinho. E aí a gente resolveu juntar. A gente fez realmente o benchmark. Conta aí mais um pouquinho, tá? E foi benchmarking de iniciativas jovens, eu acho, né? Isso. Justamente porque, e aí, como é que faz? Então, uma missão resolve, né? A gente teve esse alinhamento, realmente teve a orientação de cima. Mas como estruturar isso em modelo prático? E aí, no dia a dia, como é que vai ser? Como é que a gente vai se reunir? Quem é que vai entrar? Como é que vai ser? Vai ser um conselho? Vai ser um comitê? Vai ser um GT? Lembra? A gente não sabia nem como era que ia se reunir as pessoas, qual é a periodicidade, o que é que cada um ia fazer e por quê. E aí, esse benchmarking ajudou muito a gente a entender como é que estava no país, no Nordeste. A gente conversou com algumas pessoas até, como é que eles tinham autonomia ou não tinham autonomia, como é que era essa relação entre um e outro também, porque era importante a gente defender os dois lados, né? Defender o que a gente achava, mas também trazer o que tinha no mercado que estava dando certo. E eu acho que o desenho do Ciduscom Jovem como empresa, a gente teve realmente esse planejamento estratégico, entendendo por que o Ciduscom Jovem existe, qual é o produto que vai entregar, para quem é o público-alvo disso. E aí isso ajudou muito a ter clareza, assim. Depois que a gente montou o nosso Canva, a gente teve um Canva, e a gente, depois disso foi mapa, diretriz, tá aí, tá claro para mim. É isso aqui que a gente vai fazer, depois fica tudo mais fácil, assim. A ideia é que o grupo comungava e ainda comunga. Outra coisa muito legal, que aí já parte da manutenção do grupo, do Iniciativa Jovem. E eu acho que de qualquer grupo, né? Não tem como você querer resultado nota 10 sem ter a pessoa nota 10 lá dentro. Então, todo mundo do começo e todo mundo que tá lá, inclusive foi o que eu acho que eu falei para vocês, abrindo aqui um pouco da mala secreta do Ciduscom Jovem, quando eu acho que uma das coisas que eu deixei quando eu saí foi, pessoal, escolham pessoas que sejam da ideia do grupo. Porque quando a gente sair, essa pessoa provavelmente vai continuar lá. Então, o grupo todo na época comungava da mesma opinião. Lógico que tinham pequenas divergências, mas o objetivo era o mesmo. E a estruturação foi muito legal, né, Tati? Agora, bom foi a escolha de primeiro presidente. Eu acho que eu nunca contei aqui. Eita. Bora lá. Como que foi a primeira escolha de presidente? Quando a gente criou, o Felipe Holanda, ele
que é filho do André, todo mundo queria que ele fosse presidente. Ele fez a primeira reunião pra dizer, pessoal, vamos fazer um Cidos com os Jovens. Pronto, é ele. Ele trouxe Não a tem nem ideia. dúvida. Foi. Todo mundo ficou assim. Ele foi lá na frente falar. Ele que me chamou a Tati, chamou todo mundo. Ele que trouxe a ideia de um ENIC lá em Floripa. O Felipe, assim, foi o grande idealizador, na verdade, o primeiro agregador, junto com o pai dele, do Cidos com o Jovem. Quando a gente estava com o projeto todo estruturado, a gente tinha terminado o planejamento estratégico, tinha visto todos os pilares. Lembra, Tati? Capilaridade, autossustentabilidade, várias coisas. Ele chegou lá no estacionamento do Cidos com, aí falou, pronto, pessoal, o Cidos com o Jovem tá pronto, o presidente vai ser o Marcelo. Aí eu falei pra ele, macho, como assim, cara? Aí ele, não, bicho, eu não vou ser presidente, já montei o grupo, todo mundo é a favor, no estacionamento se desconta. Todo mundo é a favor, aí pessoal, todo mundo é a favor. Alguém é contra? Acho que o único contra era o Marcelinho na época. E na época eu não queria, mas foi um grande prazer ao longo do tempo, foi um grande prazer, tanto no Cidos com o Jovem. Depois eu entrei pra CEBIC Jovem, que aí já é outro tipo de iniciativa jovem. De iniciativa jovem, que também vale a pena deixar aqui, claro. CEBIC Jovem foi, na minha época, foi sensacional. Não sei se ainda tem. Tem. Pronto. Foi um negócio, assim, incrível, porque a gente tinha realmente acesso a pessoas muito maiores do que o Ceará, muito maiores do que o Brasil. Realmente, pessoas continentais, assim, que tinham uma área de atuação continental. Consultores extremos, de extrema sabedoria. E foi meio que uma seleção. Pegaram alguns empresários jovens de alguns estados do Brasil. O Ceará era o único que tinha 2. Eu lembro disso. O Ceará é sempre na vanguarda. Eu e o Felipe. E é outro tipo de iniciativa jovem, que aí, pessoal, se vocês quiserem saber mais, aí comenta, que a CEBIC Jovem eu vou comentar depois. Mas era muito disso. Eu acho que o passo a passo resumindo, ter quem manda ao seu lado. Nós somos jovens, nós vamos falar aqui na linguagem jovem. Ter quem manda ao seu lado. Ter um grupo coeso e capacitado que pô, não pode ter confusão no começo. Não dá pra ter E tem que estar confusão. todo mundo dedicado, assim, tem que ter aquela força, né? Aquela garra, tá todo mundo querendo, assim, tem que ter. E papel, se bicho, e motivar. tem que estar no papel. Se for Tem um que juntando tá. história, conversa, pelo menos pra gente, tá? Pode não ser o modelo ideal, pra gente foi esse, papel. Cada um falava, colocava planejamento estratégico. Opa, temos aqui um planejamento estratégico. Levamos para a diretoria apoiou. E aí depois a gente foi colocando projeto em cima de projeto, até chegar aqui. Pô, tu lembra, Tati, quando a gente começou, a gente não tinha verba nem para fazer um post no Instagram. Não. Hoje a gente tem um estúdio. Já é muita loucura como as coisas vão crescendo. É sensacional. Depois que apresenta o trabalho, né? Depois dessas entregas, é bem isso, né? Não sou só filho de alguém. Tô aqui, tô entregando. Tá aí, vamos apostar nesse menino? Vamos dar mais dinheiro pra ver o que ele faz? É isso aí mesmo. E aí aqui um podcast com mais de 50 episódios lançados. Já? Quase isso? Ou mais? Tem mais. Tem mais. Tem mais. Dependendo da data que for lançar esse aqui também, né? E para quem achava que o Marcelinho não ia itemizar os pontos, então temos aí 3 pontos de como criar, né, uma iniciativa jovem bem conciso. E além disso, além dessa gênese, de toda essa trajetória, dos projetos que nasceram, né, tanto na tua gestão como na do Rafa, o que é que vocês acham que dá para a gente mencionar aqui? Os melhores, vamos deixar os outros de lado. Acho que o maior projeto que todos concordam e que eu vou ter que usurpar esse projeto aqui falando dele. O maior projeto até hoje Cidos com Jovem, com certeza absoluta. E quem discordar tá errado. Foi o Associado Jovem, pô. Demais. Comenta aí, Tati. O que é o Associado Jovem? Nossa, gente, criar um produto diferente. A gente já pensou isso? É uma empresa que está abrindo e junto, né, era para ter um escopo bem pequeno ali de juntar pessoas. E aí a gente chegou com um produto novo. Aí eu quero trazer mais gente aqui. Tem gente que está querendo entrar, mas não tem empresa grande
ou não tá podendo pagar tudo isso. E aí, como é que a gente vai incluir essas pessoas? O associado jovem, ele mudou o estatuto do Sinduscom, que não mudava demais. há muito tempo. E é basicamente o seguinte, uma empresa que se encaixa dentro do associado jovem, do pré-requisitos associado jovem, que inclusive o pessoal vão atrás também de saber o que é associado jovem, que são poucos pré-requisitos, mas tem. Ela paga bem menos, acho que é metade do preço, para ter os mesmos benefícios de um associado pleno do Sinduscom. Isso a gente fez para realmente incluir a galera que estava começando agora, que quer. Então isso fez subir bastante o número de associados, na época que o Sinduscom estava precisando de associados, e que principalmente incluiu. Porque o nosso pilar, e eu acho que é o pilar de qualquer... Sustentabilidade. Na verdade, o pilar de qualquer núcleo qualquer jovem... iniciativa. Na verdade, núcleo jovem dentro de uma associação maior. Não iniciativa jovem por si só, porque tem outras que andam só. Mas a nossa é um núcleo dentro de um maior. Uhum. O núcleo jovem, ele não tem o objetivo de aumentar a receita do Sinduscom. Nunca teve. Nunca foi o nosso principal objetivo. Mas sempre foi ser autossustentável. Primeiro, a gente não queria ser custo. Depois, a gente ia pensar em gerar receita a mais. Mas primeiro, a gente não queria ser custo. E aí, esse projeto foi o que a gente fez assim, e bateu o pé e disse, pronto, a gente se paga. Não tem mais que pedir dinheiro para ninguém. A gente agora... É bom quando você ganha seu primeiro dinheiro e fica independente financeiramente. O Sinduscom Jovem era independente financeiramente. Então, pronto. Acho que foi o maior projeto por conta disso. E eu acho que o padrinho foi tu, não foi até? Eu e teu irmão. Tu mesmo, né? Eu e o Felipe. A gente teve Na verdade, a ideia surgiu dentro do grupo, né? Até para o pessoal entender. As ideias de uma iniciativa jovem, ela não tem 1, 2, 4 mãos. Normalmente tem várias mãos. Então, foi uma ideia em uma das reuniões do conselho, onde eu e o Felipe, a gente teve o prazer de tocar a ideia para frente. A gente dividia as iniciativas, vamos lá. Cara, quantas reuniões eu e o Felipe a gente teve? Cara, vamos fazer isso aqui, o desconto, quanto é que a gente pode? Aí vai, fala com o André na época. André, quanto é que pode? Não, tem que ver com a superintendente, vai lá, conversa com ela. Não, vamos tentar apertar aqui o máximo. Não, tira benefício. Não quero tirar benefício, vai ficar todos os benefícios. Como é que a gente pode? Rafael consegue, mas a gente tem que dar um prazo. Tá, então a gente chega no prazo. Aí vamos atrás do prazo. Então foi assim, foi meu primeiro projeto, assim que eu entrei, foi pouco tempo depois que eu entrei. E hoje a gente já passou mais de 30 empresas já passaram pelo Sinduscom, a grande maioria ainda está, algumas infelizmente fecharam, enfim. E outras que vieram por essa porta e acabaram conhecendo melhor o Sinduscom e não se enquadravam nas regras, mas viram benefício e se associaram. Essas a gente nem tem o número. Então, mais de 30 entraram via jovem, via associado jovem. Então, acho que isso daí foi um divisor de águas. Negado, agora a gente vai caminhar aqui e começar a dar umas carreiras, como As costas largas aí. o cearense diz. E a sustentabilidade foi alcançada com ele, né? Com menos de um ano. Com menos de um ano. E tem também esse daqui, né? É esse aqui, né? Cara, E aí, Rafa? eu amo esse projeto, bicho, é muito legal. Falei. Eu? Não quero ter que falar dele, não. Fala, Falei aí, por Fala, favor. Rafa. Esse aqui eu vou dizer que eu tenho que... É difícil, né? Eu dividir assim, quem é o xodó? É o associado jovem ou é esse aqui? Eu cuido mais desse. Digamos assim. Ele não é o primeiro, mas ele é o preferido. É que que eu digo, isso daqui é em termos antigos, é uma mercearia ambulante de conhecimento. Pronto. Né? Ele tá cheio de metáfora hoje, ele tá muito bom. Ele tá muito indomável. Tá demais. Poucas Deus, pessoas vão ele entender fez- essa. Mas, basicamente, eu já falei várias vezes em outros podcasts, quando a gente senta nessa cadeira aqui, o tanto de conhecimento que a gente adquire, e era uma das preocupações da gente. As novas antigas perguntas, elas vão sempre acontecer. E por que a gente não materializa isso? Não traz isso e deixa ali, sempre que tu tiver dúvida, tá aqui.
as tuas perguntas. Por que todo site tem perguntas e respostas e por que a gente não poderia ter algo do tipo? Então surgiu, foram esses dois que tiveram a ideia. Eles brigam pra saber quem foi. Um disse que foi o outro. Então, assim... Ótimo, assim. Não foi minha a ideia, foi de um deles dois. Foi do Mário. Foi do Marcelinho. Entenderam, né? Então, basicamente, é materializar conteúdo. Então, hoje a gente, na terceira temporada, vai fazer 1 ano de Sindustock. Já fez 1 ano, aí agora Já passou. me pegaram. Então, já teve gestão, nova gestão, 2 temporadas completas. A gente terminou, que era o principal projeto, trazer do início ao fim da obra. A gente conseguiu fazer isso e hoje a gente já está numa nova atmosfera, trazendo convidado, agregando valor para o Sinduscom, tornando o Sinduscom ainda mais relevante. Assim, é fantástico isso aqui. E sabe que esse projeto, ele, dentro daqueles outros pilares que a gente estava falando, pra você ver, né, pessoal? Iniciativa jovem. Tem que ter uma divisão de Função. Não é nem de função, não. De funcionalidade. A iniciativa jovem tem que ser autossustentável, ela tem que atingir o maior número de pessoas, que aí dá a capilaridade, ela tem que ter comunicação ativa, enfim. E cada projeto tem que ser voltado para uma funcionalidade dessa. O Sinustalk, ele não monetiza ainda. Se quiserem patrocinar, não sou mais tudo com jovem, mas Acho que tá fazendo a chamada. estamos aqui fazendo marketing. Mas ele está dentro do ambiente de capilaridade. E foi muito louco, até mandei no grupo, no dia, eu estava numa obra lá no loteamento, que eu tinha ido só visitar a obra lá e tal. E aí um cara me parou, o cara era encarregado, ou era técnico, um dos dois. Acho que ele era... whatever. E o cara me parou, mas ele não era empresário. Ou seja, não era o nosso público-alvo. Mas a capilaridade do Sinustalk está tão grande que chega nas pessoas que não são nosso público-alvo. Então, assim, o Sinus ou tá muito errado, porque a gente está colocando o esforço para outra pessoa, mas imagine que está dando certo, porque a gente está trazendo mais e mais gente para cá. Então, outra dica aí de iniciativa jovem é: pensa no que vocês querem fazer, o que é que vai fazer o grupo de vocês se perpetuar, e aí faz um projetinho para cada pilar dessa perpetuação. Perfeito. E é incrível o Sindustock porque ele ataca capilaridade, como falou, ele dá essa oxigenada porque acaba várias pessoas buscam o Sinduscom Jovem por causa, né, do Sindustock, ouviram falar, viram um conteúdo, acharam interessante, aí acabam buscando, e também capacitação, né? Porque o quanto os membros do conselho são bem capacitados só de sentarem nessa cadeira, que o Rafa já falou isso umas 3 vezes nesse podcast aqui, é muito conhecimento que é bombardeado em cima da gente, né? Só nessa conversazinha aqui, claro, tinha vários pontos aqui que a gente já sabia por outras conversas, mas a gente consolida tudo isso e despeja logo tudo de uma vez. Só de saber que foi quase um clube da luta, a seleção do presidente ali, no estacionamento ali, rapaz, tu vai ser, cara. Foi, realmente, eu fiquei com medo de apanhar lá, só de Ele é bem baixinho, Foi por né? pura Eu livre perigo, né? espontânea pressão, entendeu? Mas isso foi... É porque foram 2 mandatos, né? Na verdade, um durou 1 ano de... Na verdade, o primeiro foi outorgado e o segundo foi realmente eleição. Aí, sim, aí 1 ano, aí depois teve a eleição e quando a gente assinou a primeira versão do regimento interno, e aí pronto. Aí no segundo mandato, não, passei, acho que foram 3 anos lá, não foi? 2 anos e meio. Foi 2 não anos sei. e meio. Enfim, Foi no meio do ano e aí depois, quando chegou o final a gente organizou para poder... foi, mas iniciar. só para dizer que, não, eu fui eleito também depois, porque realmente é muito bom. Muito bom, me convenceram. Pronto, só vou deixar claro que não foi uma ditadura, né? E cara, e podia ser. Sem brincadeira agora aqui, já voltando também para outra parte não só do associado jovem, mas da iniciativa jovem. não só da iniciativa jovem, mas essa tem que ter muito cuidado para não virar Clube do Bolinha. um clube do bolinha, Só dos que são conhecidos ali. uma do que a gente panelinha. já conhece, do que é Tem familiar. política, tem.
Ainda mais uma igual a nossa que tá já bem grandinha e tal. Tem política? Tem. Mas é muito importante a gente se doar acima de tudo e deixar o ego um pouquinho de lado, né? Acho que no regimento interno falava sobre isso também, não tinha? Que você não poderia passar tanto tempo no conselho. O conselho tem que ter se revezado por outras pessoas, até por isso ser uma premissa desde o começo. Primeiro que não pode repetir posição, né? Então, o vice não pode ser presidente, não pode repetir, o presidente não pode repetir. Então, isso já foi uma das premissas que foi determinada justamente para obrigar ter a renovação. Querendo ou não, vai ter. Então, foi uma das formas, assim, para nós, era muito claro que a oxigenação estava no sangue do Sinduscom Jovem, mas a gente sempre pensou muito, e daqui 20 anos? E daqui 15 anos, como é que vai ser? As pessoas que estão aqui, elas vão ter a mesma mentalidade? Tendo ou não, tem regra. Então, daqui a 20 anos, é a mesma regra. Pode até a mentalidade mudar um pouco, mas o feeling, aquela história de estar oxigenando obrigatoriamente, ela vai existir. Puxando o gancho... Vai. Quando tem mudança de presidência também, acaba ficando alguma coisa perdida no meio do caminho. A gente tinha muito esse medo. Eu não sei como é que foi, porque eu já tinha saído. Como é que foi a passagem de bastão? O Marcelo entregou tudo bonitinho pra ti? Como é que foi? Rasga logo como é que foi essa entrega. Foi. Como, assim, como eu já tava na vice-presidência... Não, eu tava pensando como falar. Mas eu foi delicado. Eu vou te cortar. Vai lá, foi delicado. Eu prometi o Rafa que ia estar com ele na gestão dele. Agora continua. Pronto. Exatamente. Foi a mesma promessa que eu fiz pra esse jovem aqui também. Porque é diferente quando a gente senta do outro lado da mesa. Peraí. Também me fizeram uma promessa de que iam estar comigo durante a minha gestão. Aí, na reunião antes de começar a minha gestão, saíram. Quem? Aí depois ele... Não, cara, eu fiquei te apoiar, mas não era estar contigo ali, do conselho e tal. Mentira. No caso é o outro de branco, né? Entendi, cara. Que bicho mentira. Aqui foi pra gente tratar feridas mesmo. Exato. Então aqui, Márcia... É brincadeira desse vídeo. Mas foi bem tranquilo, porque foi um movimento orgânico. Né? Eu já estava com o Marcelinho, então eu já entendia, ele sempre puxava, incentivava. Eu dei um susto nesse rapaz aqui em 1 ano. E ele já entendeu como é. Foi mesmo, foi muito engraçado isso. Ele tinha esquecido. Eu tinha... Assim, o meu ano de 2021... Mais um caos. O meu ano de 2021, ele foi uma roda gigante. Então, na minha cabeça, eu já tinha passado 2 anos. Juro pra ti, eu já tinha passado 2 anos. Então eu cheguei pra ele, novembro, eu falei assim, irmão, é o seguinte, tem que trocar. Eu tenho que sair daqui. Prepara aí, que eu tenho que sair daqui. É Aí, eu conversando com a Renatinha, ela falou assim, Rafa, não. E a Renatinha não tava mais nem no Sinduscom. Ela não tava mais nem no Sinduscom. Ela sabia mais que você. Vamos contar a história inteira. Eu dei um surto coletivo no Sinduscom. Com o superintendente do Sinduscom. Foi. Ele me falando, Mário, pronto, você vai assumir e tal, não sei o quê. Desse jeito. Liguei pro Marcelinho, cara, ele tem que cuidar das suas faltas no conselho, porque esse ano... Mentiroso, velho. Não, isso não foi verdade, não. Porque não, eu liguei. Não, ele ligou pra mim, mas... Só desesperado, mas tá tudo certo. Ele ligou pra mim, mas outra coisa bem legal. Comprometimento de todo mundo. Exatamente. Eu, particularmente, só faltei uma vez e o Mário fica me escrachando por conta disso. Mas em todos os 5 anos que passei no Sinduscom Jovem, eu só faltei uma vez. Uma reunião. Assiduidade. Total. Era 3, né? Agora já estamos na 4ª. Assiduidade. E não só eu, mas a grande maioria. A grande maioria. Salvo um Mas outro. aí, como é que ele passou pra ti? Eu tô achando que tá delicado. Não, foi muito tranquilo. Foi. Sendo bem sincero, foi muito tranquilo. Deu uma promessa de ficar contigo. Ele... eu aprendi muito com ele, falo isso sempre que eu tenho a oportunidade de falar pro Marcelinho. Então ele falou, vou estar aqui, não vou estar mais na posição que eu estava, mas eu vou estar aqui do teu lado, se precisar de ajuda e tudo mais. Então, isso, querendo ou não, passa uma certa segurança. Talvez a mesma segurança que ele sentiu com o Felipe. O Felipe chegou aí, ó, é tu que toca, mas eu tô aqui. Tá entendendo? Tipo, eu não te entreguei e sai correndo.
Não é batata Não, quente. O Felipe correu. Ele correu antes do esperado. Ele correu antes do esperado. Mas Felipe, tá aberto o canal se quiser vir aqui. Se retratar. Viu? tá tudo certo. Então, assim, foi bem tranquilo. Foram 2 anos. Realmente a minha vida teve uns altos e baixos aí no meio. E teve esse pequeno surto, transtorno, como queiram chamar. Mas deu tudo certo. Né? O Marcelinho sempre tava ali, dava uns cutucão embaixo da mesa, às vezes. Literalmente. Às vezes chega, beleza. E assim, eu sou grato a isso, porque acho que não tem coisa melhor do que ter uma pessoa que tá ali te dando uma direção. Às vezes a gente entra num canto meio perdido e ter uma pessoa para te dar direção é importante. E hoje eu tenho como uma meta pessoal minha obrigação de fazer pelo menos o que o Marcelinho fez. De continuar, de estar ali sentado. Hoje eu já falo bem menos nas reuniões. Eu tenho uma premissa de que toda vida que a gente vê uma pessoa fazendo, e se a gente tem a capacidade e tem a oportunidade de fazer, é no mínimo igual. Porque se for fazer pior, é melhor não fazer. Deixa aquela pessoa com o que ela fez. Então, assim, vai ser muito difícil. Mas eu tenho como meta. Assim, não obrigatoriamente vai estar lá cravado. Pode ser melhor, pode ser pior, mas é a minha intenção. E contribuir ao máximo. Né? Tendo em outra posição, é diferente, é um momento diferente, você olha com outros olhos, você tem uma visão bem diferente do que está acontecendo. E para mim foi muito bom. Para mim é muito bom esse momento de eu, parar, sentar, escutar um pouco. Hoje nas empresas, a gente já fala tanto, já lidera tanto, então a gente tá no cantinho ali sentado, ouvindo, prestando atenção. Faz bem, é muito importante. Já chega a tua hora, viu? Gente, a gente acabou tratando sobre diversos pontos diferentes, inclusive vários causos mágoas, aqui, né? Foi tração dos assuntos Até mágoas se tiveram. que precisava ser tratado. Ensinos com Jovem. Criamos o guia para você abrir a sua iniciativa jovem, né? 4 pontos, né, Tati? 4. Teve um quarto ali no finalzinho. E agora, para a gente concluir, né? O que é que a gente pode esperar do futuro dos Sinos com Jovem? Eu te pergunto. Eu não tô entendendo por que ele perguntou. Eu te pergunto, o que é que a gente pode esperar aqui, o pessoal que tá ouvindo a gente, o que é que eles podem esperar do futuro dos Sinos com Jovem? Eu sou o entrevistador. Então muda a pergunta. Eu espero que Irmão, já vocês saí. respondam essa pergunta para que eu possa... Não, então eu vou perguntar. O que eu espero poder lhe apoiar em todas as suas decisões. Se eu ver que tem alguma coisa ali que tá desvirtuando, eu vou cutucar, mas a palavra é a sua. Pois é, essa é uma coisa que eu queria também focar, que é muito importante ter isso. Né? Eu, quando entrei no Sinos com Jovem, o Marcelinho era o presidente ali, e eu entrei através dele, né? Fui lá no WhatsApp pessoal dele ali, falei com ele, né? Ele abriu as portas do Sinos com Jovem, entrei como conselheiro. Ele te respondeu? Respondeu, né? Importante. É uma evolução, viu? 45 dias depois, né? Inclusive, eu mandei o print dessa conversa pra ele um dia dele. Ele respondeu na alta gestão, né? Foi, Se eu soubesse que era uma fritada aí, não, podcast, eu tinha me preparado mais. Mas assim, eu sempre prestei muita atenção nas atitudes do Marcelinho, né? E uma coisa que ele sempre buscou ser foi político, né? A ponto de entender a posição dele dentro do sindicato. Ele pode ser o presidente do Sinos com Jovem, mas querendo ou não, ele é o presidente do Sinos com Jovem. Do Sinos com tem o presidente, né? Tem a diretoria, né? Tem todos os membros ali, inclusive um superintendente, que esse sim é pago para estar lá, os outros são totalmente voluntários. E tem todo o ego envolvido, tem toda a política necessária para se tratar nessas situações. E isso você não aprende do dia para a noite, né? Então, o Marcelinho foi o mentor do Rafa. O Rafa tem sido o meu mentor já há um bom tempo. E o Marcelinho sempre prestando uma assessoria também. E é muito importante você ter com quem contar em relação a isso. Então, se tá mais a quinta dica. Se você está abrindo agora, né, esse momento, e não tem, né,
uma pessoa, né, anterior, então busque essa mentoria de outra forma, seja se você está num núcleo jovem dentro de uma instituição maior, então você tem que buscar essa mentoria dentro de uma instituição maior. Se você é um núcleo jovem, né, que anda por si só, você tem que buscar isso de uma outra forma, né, e é muito importante, é de uma importância monstruosa. Agora, sobre o que é que nós temos aí para o futuro do Sinduscom. O Sindustalk, né, continua. Nós temos agora a 3ª temporada, né? Esse daqui é um dos episódios dela. Vamos conhecer o Sinduscom, né? De cabo a rabo, todos os pontos ali, todas as comissões. Pra quem não sabe o que é de cabo a rabo, é do início ao fim, tá? Pra quem não é do Ceará, tá aí a explicação. Nele nós vamos abranger todas as comissões do Sinduscom, vamos entender melhor o que é que o nosso Sinduscom faz. Temos alguns projetos, né, para acontecer, para serem lançados, e nessa gestão a gente está buscando trazer mais pessoas para dentro do núcleo do Sinduscom Jovem, né? Tentar ampliar o conselho, não em número, mas em participação de outros membros, né? Isso não quer dizer que a gente vai ter um número maior de conselheiros, pessoas ativas ali. Não necessariamente, o número de conselheiros pode se manter imutável, né? Mas o número de pessoas ativas, tanto nas nossas ações, a nossa chamada para ajudar, vai aumentar bastante. Das bandeiras que a gente está levantando nessa gestão é isso. Tentar fazer realmente o nosso setor ficar mais movimentado nesse sentido. E também gerar ações, né, de impacto, né, ter alguns workshops, alguns cursos, algumas iniciativas que a gente está para lançar aí, que com certeza vão dar uma mexida legal. Quem busca capacitação, só colar no Sinduscom Jovem, que vai estar sendo bastante suprido de tudo isso, né? E quem ouvir todos os episódios vai ter desconto, né? Um negócio assim. Quem ouvir todos os episódios do Sinduscom Jovem, do Sindustalk, vai ter gasto aí pelo menos umas 24 horas da sua vida com um conteúdo de primeira. Vamos só trocar uma palavrinha? Vai ter investido 24 horas? Gasto é meio pesado, cara. Investido, pronto. Cara, sabe uma percepção também tive agora? Que apesar de você ser apostou da minha lista, você até pontuou uma coisa na minha lista. Eu não dei esse direito de você botar a 5ª coisa, mas eu vou deixar, tá bom? Eu pensei que era nossa, cara. Eu pensei que tu tinha jogado ali no... Tô brincando, viu, pessoal? Não, mas o ponto bônus, vamos dizer assim, porque o podcast é para criar uma iniciativa jovem, mas a gente precisa lembrar que a gente tem que manter. Então, uma iniciativa jovem, assim como uma empresa, como qualquer outra instituição, é de momento. Teve um momento de criação, teve um momento pós-criação, que ainda congrui bastante com o de criação, e agora a gente já está consolidado, a gente precisa ter um momento de manutenção desse negócio. Manutenção e crescimento. Então, muito legal essas suas ações aí para esse ano como presidente do Sinduscom Jovem. Muito obrigado. Eu queria perguntar qual o DNA de vocês em cada gestão que vocês passaram. Eu vou perguntar para o Mário depois qual o jeitinho Mário de ser que vai ficar no Sinduscom Jovem agora. O que tu deixou de legado que é teu, assim, que diferencia de outra gestão? Já vou agradecendo aqui o convite de vocês, de verdade. O grupo mora no meu coração, faz parte da minha vida. Foi um divisor de águas na minha vida profissional e pessoal. Realmente, pessoal, iniciativa jovem é muito top. Não quero baixar o engajamento aqui, mas elogiar com palavras imensas todo o Sinduscom Jovem. É sensacional. Quem tiver a oportunidade, por favor, participe. E eu acho que eu não digo o meu legado, mas eu digo o que eu quis passar. É a ideia de oxigenação. Contanto que a minha última ação lá foi consolidar essa ideia de oxigenação. Fiz questão de deixar bem claro que a gente precisa mudar. O nome mesmo diz, é jovem. Então, querendo ou não, você não pode, e como uma instituição com uma iniciativa jovem, eu não queria deixar o Sinduscom Jovem à minha cara. A gente tem que colocar o ego de lado e tem que saber que lá a gente é passageiro no sentido de influenciar o mínimo possível. Minha saída do conselho
E o que eu incentivo a vocês que saiam todas as vezes, eu sempre digo isso para todo mundo. Saia. Chega uma hora que você tem que sair, irmão. Vai ter que sair. Não é sair 100%, até porque eu ainda tô no grupo, ainda tô aqui e tudo. Mas é para abrir espaço para novas oportunidades. O André sempre dizia, a gente tem que pensar não fora da caixa, a gente tem que pensar como se não houvesse caixa. E querendo ou não, a gente é limitado, pessoal. Já em eras de chat GPT e Midjourney e essas coisas, há 5 anos a gente nem sonhava com isso. Há 5? Há 2 anos, cara. Ano passado. Quando a gente criou o Disco Jovem, a gente nem sonhava com isso. Então, tem gente que vai entrar e que já está muito dentro disso. Tem gente que... a renovação é necessária. E uma iniciativa jovem nunca pode ser a cara dos membros do seu presidente. Ela tem que ser a cara dos membros que estão na ativa. Se for a cara do presidente, está na hora de tirar esse cara. Pelo menos é o que eu acho, tá? Achismo. Coisa minha. O que eu quis passar. Então, oxigenação é a palavra que foi durante a minha gestão. E muito obrigado. Bora lá, Rafa. Como é que foi seu DNA? E as considerações finais? Não, primeiramente agradecer. Acho que ultimamente, né? Agradecer pelo convite, por esse momento. Eu acho que foi muito bacana a gente poder conversar, trazer memórias, coisas bacanas que aconteceram. Mas DNA do Rafa, não sei, mas acredito que... Do Rafa presidente, não é do Rafa. Que eu deixei ali, talvez a forma de tratar com as pessoas, não sei. Eu sinceramente eu não sei, assim, o DNA que eu deixei. Eu acho que o DNA do Sindus com Jovem, ele já existe, ele é próprio. Eu posso me meter, Rafa? Com certeza. Eu tô achando que ele não tá... Eu não sei. Eu vou te dizer, observador de fora. O DNA da gestão do Rafa, na minha visão, foi que o cara entrou muito verde, você sabe disso. Entrou verde, super inteligente, mega inteligente. O Rafa sempre foi brilhante. Julgo dizer, não menosprezando vocês, nem a mim, mas que é o membro mais inteligente até hoje que já passou pelo Estudos com Jovem, em questão de conhecimento mesmo. Puro e simples. Mentira, gente. Aí o resto você continua, Rafa. Fala um pouco da tua evolução, que eu acho que a parada foi a evolução. Eu acho que... Obrigado. Me ajudou bastante a refletir nesse ponto, mas... mostrar que todo mundo é capaz. Perfeito. Mostrar que todo mundo é capaz. Acho que basicamente é isso. Eu não... Até esse ano eu fiz uma reflexão pro Rafa do passado, né? Pegando um ano pra trás e eu escrevi como se fosse pra mim mesmo. Falei assim, cara, fica tranquilo que muita coisa vai mudar. E é um processo, é o crescimento natural das coisas. Eu acho que também vai muito do quanto você se entrega. Então eu vivia aquilo, eu tava todo dia fazendo aquilo. Então quanto mais você entregar, mais você vai receber. Eu acho que talvez isso tenha sido o segredo dessa evolução, que eu que tô dentro às vezes não enxergo, mas quando a pessoa tá fora e fala, vê, nota. Agora eu quando entrei aqui, jamais eu sentaria numa cadeira dessa. Eu não tinha coragem nem de falar. Falar numa reunião, começar uma reunião, tinha um pé de perigo disso acontecer. Pé de perigo é não ter possibilidade de acontecimento. Legenda. Legendei também. Legenda. Não, mas acho que foi isso aí. A evolução e mostrar que é possível. É possível qualquer pessoa chegar onde eu cheguei e eu sento, pego no braço, bora. Quer? Bora. Vai comigo, eu sento contigo e vou lá, a gente mostra, explica, ensina. Eu tenho prazer em ensinar as pessoas. Então, se eu posso contribuir com um pouco que eu sei, eu tento. Não importa o histórico, o formato certo da pessoa que tem que ser um presidente, se ela está disposta a estar lá e se desenvolver, ela vai conseguir. Exato. E vai ter gente ajudando. E não é por você. E não é por você. Como o Marcelinho disse, é para um todo. E a gente começou essa gravação falando isso. É para um todo. Não, se você for com a cabeça de é para mim, não dá certo. Às vezes pode até aparentar ser. Uhum. Mas se na sua cabeça não é, e você tá fazendo realmente de coração, porque a percepção, o Marcelinho tem um, a Tati tem outro, o Mário tem outro, cada um vai ter a sua. Mas quando você faz ali, tipo, não, realmente eu tô me entregando para aqui,
Se você se dedicar ao máximo, você vai ser melhor no que você fizer. Então, eu acredito que essa é a dica. Então, gente, cada um falou do seu DNA, né, aqui. E, ao meu ver, o DNA do Marcelinho como presidente foi DNA de encantar, né, de chamar, de congregar as pessoas ali. O do Rafa, né, foi de construir, né, e demonstrar o que estava sendo feito pelo Sinduscom Jovem. E o que eu estou tentando fazer agora é de trabalhar, né? Botar realmente a galera do conselho, ficar incumbida do trabalho e cada um mostrar o motivo de estar dentro do conselho. Acho que é isso. Na minha cabeça é bem simples, é bem fácil definir isso assim, né? Hoje eu tô como host aqui, tive o prazer de ficar como host nesse episódio memorável para a história do Sindus Talk, a história do Sinduscom Jovem, mas eu não vou fazer o encerramento. Vou deixar o encerramento para nossa querida Tati. Pessoal, agradecer a todo mundo que escutou a gente, viu a gente em todas as plataformas possíveis. Espero que vocês tenham gostado. Anotar a listinha do grupo. Eu acho que já ficou pro grupo aqui. De como criar a iniciativa jovem. A gente está sempre toda terça-feira, 7h07 da manhã. Então, espero vocês nos próximos. Comentem, compartilhem com quem vocês acham que faz sentido criar uma iniciativa jovem com vocês. Tá? É sempre em grupo, nunca é sozinho, a gente aprendeu isso hoje. Então, compartilhem com todo mundo que vocês acham que tem essa sinergia e essa energia positiva para criar uma iniciativa jovem. É isso, galera. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Valeu.